galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thay, sejam bem-vindos a mais um For Books Mania. Hoje nós vamos falar do livro Espírito de Jeans, do Jean Luiz Fernando, que eu quero trazer para vocês nessa resenha bem completinha, eu espero que vocês gostem. Vamos começar essa narrativa conhecendo dois amigos que a gente não sabe o nome, e esses dois amigos estão numa esfera além mundo. E essa esfera, eles vão ter que se separar para cada um viver o seu momento. É então que a gente vai ser apresentado para o Carlos. O Carlos é um rapaz que trabalha numa empresa de negócios, não sei. Ele assina muitos papéis e cria algumas coisas que ele precisa criar dentro do serviço dele, com toda essa papelada. E ele trabalha para um monte de gente. Então, para complementar, ele resolve fazer uma faculdade de arquitetura. E essa faculdade, ele vai ser meio que direcionado a pegar e fazer uma matéria da história, mesmo no seu primeiro ano. É então que ele vai conhecer o Max. Max é um professor dessa escola, né, dessa universidade, faculdade. E ele vai se interessar muito pelos assuntos que o professor vai dar. E eles vão acabar tendo uma amizade fora do ambiente facultativo, né? Fora da faculdade, da universidade. É então que os dois vão ter, assim, um ano muito conturbado em que o Max acaba terminando com essa namorada e ele vive uma vida, assim, de professor apenas, né? É então que o Carlos vai ser a pessoa com que ele vai socorrer e vai viver melhor a vida, né? Tendo espaço para conversar mais, além de ser um professor, né? Então, o que vai acontecer? No final do semestre, os dois resolvem sair juntos e aí que começa a aflorar o sentimento dos dois. Um pelo outro, logicamente, já que o Carlos já tinha uma ideia de que ele sentia algo por ele, dita pelo seu amigo José, que é um rapaz que trabalha no mesmo lugar que ele, mas que ele considera como se fosse um pai. É então que nesse relacionamento dos dois vai ser uma coisa muito louca, porque eles vão se apaixonar demais, vão conhecer todos os amigos, assim, fazer tudo que podem para estar junto. Porém, eles estão numa época em que isso não era aceitado. Então, ou seja, não aceitado, né, gente? Que não era aceito. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que lutar contra tudo e todos para ter esse relacionamento. Lógico que o José, que é um dos seus melhores amigos do Carlos, no caso, ele vai aceitar super bem isso, mas a família do Max não vai aceitar muito bem e também outras pessoas não vão aceitar muito bem e você vai ver toda essa trajetória. É então que o Max, quando retorna para as aulas depois de uma louca, uns loucos dias vivendo com o Carlos, ele retorna e acaba sofrendo um acidente. Ele cai e acaba batendo a cabeça. Porém, o que era para não ser nada demais, porque nada demais havia acontecido, acaba que o Max tem que ficar em coma. E aí, nesse momento que o Carlos vai ser a única pessoa que vai salvar ele do que ele precisa ser salvo. E o Carlos vai ter que ir para além mundo. Ou seja, ele vai ter que ir entre o mistério do céu e do inferno para trazer o Max, que aparentemente está aprisionado no inferno. E, enfim, será que ele vai conseguir? Eu vou deixar isso com vocês, porque eu não quero dar muitos spoilers aqui. Simplesmente porque a leitura, ela é grande, mas eu não quero dar tantos spoilers porque eu já passei de 50% aqui, eu já dei muita dica pra vocês. E eu não quero trazer muitos spoilers porque às vezes algumas pessoas se sentem tristes, né? Por ter pego spoilers e saber o final da história, né? Então, eu deixo assim que vocês vão saber o que vai acontecer. O livro, para mim, levou 4 estrelas. O porquê que eu tomei essa atitude? A escrita do Jean Luiz é maravilhosa. Eu gostei bastante porque ela tem um estilo típico dela mesmo, que tem algumas frases muito bonitinhas e tudo mais. Porém, em alguns momentos eu senti que o romance foi exagerado. O romance ficava muito, até dando diabetes, vamos dizer assim, porque era muito romance. E alguns assuntos que poderiam ser abordados durante a narrativa foram deixados de lado, tirando que algumas partes eram muito rápidas e a gente não tinha um aprofundamento muito sério que seria legal para ter para a história.
Então, um livro que tem 340 páginas aí, 50%, quase 60% foi do romance e depois foram as aventuras do Carlos nesse outro mundo. Então, tipo assim, foi legal? Foi. Mas ele poderia ter aprofundado um pouco mais nesse mistério do porquê que o Carlos tinha sonhos, o que esses sonhos realmente eram. Porque assim, ninguém aceita ter sonhos e ter pessoas perseguindo eles assim simples e não assusta, sabe? O Carlos simplesmente aceitava, não assustava com nada. E eu fiquei assim, tipo, nossa, mano, mas a pessoa podia ter pelo menos um receiozinho, né? Porque imagina, são fantasmas, são auras, quase almas, vindo falar com você. E você, tipo assim, tá bom, eu vou aceitar o que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, sei que é do além, mas tamo aí. Ele vai descobrir um pouquinho mais dele, do porquê que ele tem isso, mas é meio que o segundo plano. Eu acho que isso deveria ter sido melhor trabalhado, por isso que eu acabei dando 4 estrelas, o que não é de todo fato ruim, tá? Se eu tivesse ficado realmente triste com a história, eu teria dado 3, por aí. Mas eu gostei de como foi levada. Então, por isso, o livro levou 4 estrelas. Mas, assim, eu fiquei com um gostinho, assim, de, pô, podia ter sido melhor trabalhado em alguns cantos. E por isso que eu deixo essas ressalvas. Mas, tirando isso, é uma boa leitura para quem gosta de um mistério, de uma aventura, de um romance bem bonitinho entre 2 homens, tá? Que no caso, aqui eu quero deixar claro que não é o namoro entre 2 homens. E isso é o que o Jean Louis mais bate nessa tecla ali dentro daquela história. Os 2 se amam porque é um encontro de almas mesmo. Eles são extremamente apaixonados um pelo outro. Tipo, eles se completam. Realmente. Então, não podemos deixar aqui como se fosse apenas um romance entre 2 homens. E sim como um romance de almas. Independente em que corpo eles tivessem nascido, tá? Porque é muito uma questão religiosa envolvida também. Então, independente do corpo que eles tivessem nascido, seria um relacionamento de 2 almas que se encontraram lá atrás e que tem uma baita de uma amizade impressionante. Gente, é muito assim, quando você vai lendo, você acha que realmente é uma questão professor-aluno, mas que não vai ser algo assim que vai ter um envolvimento muito grande, porque o Max no começo parece que não tá se preocupando com isso. Então, eu digo Max que é o professor mesmo. Ele não tá se importando com isso. Então, tipo assim, quando você pega e você entende que fala, pô, os 2 resolveram se juntar mesmo agora, mas eu acho que, assim, eles têm uma amizade muito legal no começo, mas eu acho que essa amizade para o amor talvez não foi tão bem construída. Não foi desenvolvida assim, tipo, nossa, foi tudo muito de repente. Ah, de repente um gosta do outro, aí de repente ele vê que realmente, o Carlos vê que ele realmente gosta do Max, aí ele fica meio com receio, resolve tomar uma dianteira um pouquinho mais atrasada, e depois volta e resolve ficar com ele, e os 2 começam a falar juras de amor todos os dias, o tempo inteiro, e acaba ficando meio confuso, mas ao mesmo tempo é uma história legal. Então, tipo assim, se você gosta desse tipo de livro, leia. Fica aí uma recomendação. Eu gostei pra caramba, tanto que levou 4 estrelas. Eu só deixei esses adendos aí pra vocês saberem o porquê que eu não dei 5 estrelas, porque foi um livro que eu gostei muito mesmo, particularmente me chamou muita atenção. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aí no canal pra gente conversar mais sobre. Se você ainda não leu o livro, eu vou deixar aqui nos links, né, o nosso link de associado da Amazon, para você adquirir o e-book e você pode ler também e depois ir me contar o que você achou. Nos vemos na próxima, pessoal. Beijinhos e tchau, tchau. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game.